Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre hábitos e alimentos, o que evitar na endometriose. Gostaria de começar agradecendo, eu acredito que é uma excelente maneira de começar, ao Dr. Patrick Beleles, idealizador do Vivendo. Eu tenho o grande prazer de trabalhar e conviver com o doutor há muitos anos, então, mais uma vez, gostaria de deixar aqui o registro do agradecimento a esse médico maravilhoso. Então, vou fazer uma breve apresentação profissional. Eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva pela Universidade de São Paulo, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, formação em modulação intestinal. Eu realizo atendimentos clínicos aí há mais de 10 anos, sou membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, nutricionista da Clínica Beleles e nutricionista e diretora da Clínica Vida em Equilíbrio. Hoje a gente vai ter uma aula mais rápida, né? Então a gente não vai conseguir esgotar o assunto. Só que eu gostaria muito de falar para vocês o porquê a gente deve evitar alguns hábitos, porque assim, né, gente, todo mundo sabe mais ou menos o que evitar, né? Eu falo que a gente sempre escuta, não consuma alimentos industrializados, não consuma muito açúcar, mas nem sempre a gente consegue cumprir. A partir do momento que a gente entende o porquê, fica muito mais fácil a gente seguir essas recomendações. E hoje a gente vai falar muito sobre o que evitar, porque quando a gente fala da endometriose, a endometriose é uma doença inflamatória. Então, a base vai ser a manutenção dessa inflamação. Só que olha que curioso, para a gente conseguir corrigir essa inflamação no nosso sistema, a gente precisa cuidar muito do nosso intestino. O intestino, ele é fundamental para a gente conseguir, de fato, fazer essa remissão, esse controle da endometriose e da sua inflamação. Então, quando a gente fala sobre os carboidratos refinados, eu falo que eles são todos muito gostosos, né? Muito palatáveis, então pizza, pães, refrigerantes, doces, enfim. Só que esses carboidratos refinados, além de aumentar a inflamação, ele aumenta muito a fadiga. Então, esse é um relato muito, eu falo que assim, muitas mulheres com endometriose acabam falando para mim, Natália, a questão da fadiga para mim é muito complicado, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo cumprir as minhas coisas básicas. Então, a gente vai tomar cuidado e entender como a gente vai controlar essa fadiga. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o hormônio insulina. O que você precisa saber sobre esse hormônio? Esse hormônio ele é produzido no nosso pâncreas e toda vez que a gente consome carboidrato, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas todo o carboidrato que a gente consome, carboidrato, açúcar, assim, eu falo que no final ele vira glicose. Então, aumentando a glicose no nosso sangue, o pâncreas começa a produzir insulina. Essa insulina é como se fosse uma chave que vai abrir as nossas células, onde a glicose vai entrar. Esse é o processo normal. O corpo ele sabe disso, né? Que a gente precisa de glicose no sangue, mas ela não pode estar muito alta, senão começa a causar problemas, como diabetes, como a gente bem sabe. Então, a gente começa a produzir muita insulina, só que a partir do momento, né, que a gente consome muito carboidrato, e principalmente carboidrato refinado, a gente tem uma entrada muito rápida de glicose na nossa corrente sanguínea. O açúcar sobe assim, e subindo rápido, o corpo tem que produzir muita insulina para contrarregular tudo isso. Só que quando ele produz muita insulina, a gente pode baixar essa glicemia mais do que precisava. E aí a gente tem fadiga, a gente tem cansaço. Muitas mulheres falam para mim, Natália, eu não consigo fazer o básico, eu não consigo trabalhar, levantar de manhã para mim é complicado. Às vezes o raciocínio fica comprometido e não adianta a gente tomar, eu falo que 3 quilos, né, 3 litros de café, porque essa fadiga, ela vai muito além. Então, ter controle sobre esse carboidrato refinado é fundamental para a gente conseguir controlar essa fadiga. Só que o que é muito comum também nesses carboidratos refinados é a gente encontrar glúten. E muitas pessoas falam para mim, Natália, eu preciso mesmo evitar o glúten do pão, da massa, da pizza, né? E a gente vai entender um pouquinho. Essa figura aqui, ela parece muito complexa, mas eu vou resumir aqui para vocês. Vamos imaginar que essa figura, ela significa como se fosse uma foto da mucosa do nosso intestino. Então, como se vocês tirassem uma foto ali da mucosa do intestino. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas essa parte de cima é onde passa a comida que a gente consome. Aqui, esses tijolinhos coloridos, como se fosse a pele, a mucosa do nosso intestino, e essa parte de baixo, a nossa corrente sanguínea. Todas as vezes que a gente consome muito glúten, a gente faz, de maneira resumida aqui para vocês, o espaçamento dos enterócitos. O que isso significa?
é como se fosse um cortezinho nesse intestino, microcortezinhos. A gente chama isso de leaky gut, em tradução literal seria como intestino gotejante, mas é como se abrisse ali um cortezinho. E abrindo esse corte, começa a passar coisas que não deveriam, né, para essa corrente sanguínea. O nosso intestino tem muita coisa suja, né? Pensa aí, esse intestino todo cortadinho. Então, a gente tem uma ativação muito grande do sistema imunológico. Olha que curioso. Muitas mulheres com endometriose acabam cursando também com doenças autoimunes. E muito disso, hoje a gente sabe, que é por conta do intestino, essa inflamação intestinal. Então, cuidar do intestino é fundamental. E nesse ponto, a partir, né, quando a gente fala desse processo inflamatório, o que isso significa? Todas as vezes que a gente consome muito glúten, esse intestino já está mais permeável, então o nosso sistema imunológico, ele pega essas substâncias que entraram, que não deveriam, e aí ele tenta matar, só que não vai morrer, porque geralmente não são bactérias ou patógenos. Só que esse complexo é muito inflamatório, podendo inflamar o próprio intestino, mas a gente pode ter rinite, sinusite, dermatite, otite, celulite. A celulite, né, que a gente chama de lipodistrofia adenoide, nada mais é que uma inflamação. Então, a endometriose também é uma inflamação. Não cuidando desse intestino, a gente aumenta esse processo inflamatório, principalmente por causa disso. Então, resumindo, está muito complicada essa tela? Vamos para a próxima. Todas as vezes que você pensar no glúten, eu gostaria que você lembrasse dessa imagem. Pensa que o glúten é como se a gente estivesse andando de bicicleta naquele asfalto quente e a gente cai, e a gente vai ralando a nossa pele. Claro, né, é um exemplo, é só uma figura de linguagem aí, mas só para a gente lembrar, o glúten, ele acaba arranhando um pouquinho o nosso intestino, aumentando a inflamação, inclusive aumentando a inflamação da endometriose. Então, a gente sabe que cuidar desse intestino é fundamental para controle e manutenção e provavelmente remissão da endometriose. Um outro hábito que a gente tem que evitar a todo custo é não tomar água, né? Esse hábito de não tomar água aumenta muito o processo inflamatório, aumenta inclusive as toxinas, eu vou te explicar por quê. Gente, olha a recomendação mínima de água, eu falo que é assim, mínima. A gente tem que pegar 30 a 35 ml de água por quilograma de peso. Vou te dar um exemplo. Se uma mulher tem 75 quilos, ela multiplica por 30 ml e ela tem 2,250 ml de água que ela tem que consumir no dia. Gente, esse é o mínimo, né? Se a pessoa faz atividade intensa, se está muito calor, isso aumenta ainda mais. Então, para você avaliar se você está consumindo água de maneira adequada ou não. E o nível de hidratação fica fácil de a gente ver pela coloração da urina. Às vezes a gente faz xixi e a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Como está amarelo. Isso mostra que seu sistema ele já está desidratado numa quantidade aí relevante. Então, tomar água. Por quê? Tomar menos água que o recomendado, a gente pode aumentar sono, cansaço, falta de atenção, pele seca, acne, halitose, que é mau hálito, aumento da celulite e constipação. Gente, constipação. A mulher com endometriose costuma ter muita constipação. Mas você sabe o motivo que leva ao aumento da constipação, não tomar água? Eu vou te explicar e espero que você não esqueça. Eu falo que a gente tem duas maneiras de tomar água. Ou a gente toma água pela boca, ou a gente toma água de cocô. Calma que eu vou te explicar o que é isso. Todas as vezes que a gente consome água da maneira adequada, o nosso corpo ali, ele está assimilando o que ele precisa, então tá tudo bem. E aí a gente tem aqui, eu falo, né, que um cocôzão bonito, né? Então a gente tem ali fezes hidratadas. Ao passo que, quando a gente consome menos água do que a gente precisa, o corpo precisa tirar a água de algum lugar. Diferente do carro, por exemplo, que a partir do momento que acabou a gasolina, ele para, o nosso corpo não pode parar quando acaba a água. Então, ele para aquele material orgânico em decomposição, mais conhecido como cocô, e começa a tirar água dali. Então, tudo que foi separado, tudo que era escória, tudo que era toxina que era para ser mandado embora, para ali e o corpo começa a tomar essa água de cocô. Gente, e quando a gente fala isso, assim, literalmente isso acontece, tá? Então, tomar água, eu falo que não por exemplo, esqueci de tomar água hoje. Eu gostaria que vocês lembrassem dessa questão, porque todas as vezes que a gente não toma água, as nossas fezes, por que elas ficam endurecidas, aquelas bolinhas em sílabos, né? Porque
a gente retirou toda a água daquele material que era para ser mandado embora. Só que com isso a gente reabsorve muitas toxinas. E essa lâmina aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque é como se o corpo, esse aqui é o nosso fígado, ir limpando as toxinas. Então, a gente tem fase 1, fase 2, desde a toxina até aqui a excreção. Só que, gente, olha quantos nutrientes são utilizados para limpar esse sistema. Então, hoje a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas cuide muito do seu intestino, porque com isso o seu fígado também vai ser cuidado e a gente diminui os processos inflamatórios. Então, gente, mais uma vez, para controle da endometriose, a gente precisa cuidar do intestino. E aí a gente não pode esquecer das fibras. Mas todo mundo sabe que fibra é bom consumir, mas a gente vai entender um pouquinho o porquê. As fibras, ela ajuda muito o nosso microbioma intestinal. O que é microbioma intestinal? Nada mais é do que as bactérias que vivem no nosso intestino. A gente tem a população de bactéria ruim, que são as patogênicas, aqui representada por essa bactéria do mal, e a bactéria do bem são as bactérias probióticas. As fibras aumentam essas bactérias do bem, que ajudam o nosso intestino. Só que quando a gente não consome fibra, não consome água, as bactérias do mal crescem muito. E é onde a gente tem a desbiose. Quando as bactérias do mal estão ganhando a batalha, a gente tem algo que chama de disbiose. Gente, disbiose causa diarreia, constipação, distensão abdominal. Isso para mulher com endometriose é péssimo, porque aumenta muito a dor, muito. Então, além de gases, arrotos, cólicas, digestão lenta, mau hálito, a pessoa engorda, vontade de comer doce, candidíase, falta de ânimo, irritabilidade, estresse, ansiedade, depressão e mau humor. Meu Deus, tudo de ruim, né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. E hoje a literatura científica mostra para a gente que a gente tem uma ligação muito grande entre cérebro e intestino. Por esse motivo, a gente precisa cuidar muito do nosso intestino, porque na mulher com endometriose já é muito comum mais ansiedade, depressão. Então, cuide do seu intestino, que seu cérebro vai responder muito melhor. Então, em resumo aqui, eu falo, a gente precisa evitar esses alimentos industrializados, não deixar de comer água, não deixar de tomar água, esse é um péssimo hábito, esquecer de tomar água e consumir alimentos mais saudáveis, alimentos, eu falo, naturais. Eu falo que, né, a gente embala menos e descasca mais, né, no caso aí das frutas, dos vegetais. Hoje a gente não vai falar sobre isso, eu acredito que a Ana vai discorrer um pouco mais sobre o que consumir, né, então, depois a gente vai ter essa aula maravilhosa aí da Ana também. Uma outra coisa que a gente precisa evitar é um consumo excessivo de carne vermelha. Costuma aumentar o processo inflamatório, a digestão da carne vermelha é mais lenta, então o intestino também acaba sofrendo um pouco com isso. Então, em resumo, a gente tem que evitar carboidratos refinados, açúcar, o consumo excessivo de álcool, produtos industrializados, glúten, tomar pouca água, consumir muita carne vermelha e deixar de consumir fibras, a gente deve evitar tudo isso. Além do que, a gente não, hoje o nosso tempo é muito curto, eu não vou conseguir discorrer sobre isso, mas, gente, o sono é fundamental no processo, então evite ficar muito tempo acordada no celular ali, cuide do seu sono, não fume. A questão do hábito de fumar aumenta muito a inflamação, lembrando, para controlar a endometriose, a gente precisa controlar a inflamação, então evite o consumo, fumar, e faça atividade física. Gente, claro, uma atividade física numa academia, com personal, excepcional. Mas se você hoje, além das dores, enfim, acaba não conseguindo ir treinar, exercícios leves, 20 minutos por dia, hoje a gente já tem evidências que já ajudam a modular essa inflamação. Então, para encerrar, uma inspiração aqui para vocês, um relato de uma paciente minha de 24 anos que tem diagnóstico de endometriose desde os 17. Então, vou ler rapidamente aqui com vocês, eu acho que realmente vale a pena. Então, essa paciente escreveu aqui para a gente. Desde os meus 17 anos, sofria com dores abdominais terríveis, fluxo menstrual extremamente forte, ciclos com menos de 25 dias. Nenhum remédio ajudava ela relata aqui. Depois de muito investigar, ela realmente descobriu endometriose e teve que fazer a cirurgia um ano depois que ela entendeu aí sobre o diagnóstico. Só que logo no próximo ciclo, ela percebeu os mesmos sintomas, dores, enfim, ela não se sentia melhor. Foi então que ela decidiu mudar de ginecologista, e a minha médica maravilhosa, ela relata aqui, super a favor da medicina integrativa, me encaminhou a doutora Natália. Ouvi que deveria evitar uma série de alimentos, eu falei para ela, né, na consulta, ela até ficou triste, né, ela falou, poxa, eu tenho que tirar tanta coisa, mas ela escreve aqui pra gente. Mas não ter mais dores valia todo o meu esforço. Gente, olha aqui,
menos de um mês. No mês seguinte da consulta, eu já era outra pessoa. Com alguns ajustes, eu fui de alguém indisposto, sempre cansada, cheia de dores, inflamada, com o abdômen sempre estufado, inchado, para alguém disposta, com concentração melhor, focada no que eu faço e principalmente sem dor. Por que eu trouxe o relato dessa paciente? Porque muitas mulheres vão precisar tomar hormônios por indicação dos médicos, muitas vão precisar, né, operar. Eu falo muitas assim, né? Algumas mulheres vão precisar da cirurgia, só que uma coisa que todas precisam fazer é fundamental cuidar do estilo de vida, da alimentação, do sono, da atividade física. E mudando a alimentação, olha o relato dessa moça que durante tantos anos sofria com muitas dores. Até ela colocou a parte da concentração disposta, não se sente mais inchada, então vale muito a pena. É o que eu sempre falo para todos os meus pacientes, busque sempre uma vida em equilíbrio e atenção. Essa é a parte principal da nossa aula de hoje. Apenas saber sobre essas informações não muda nada. Para as mudanças acontecerem, coloque em prática o mais rápido possível e conte comigo nessa jornada, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada.